Eles podem treinar. O time do Vasco é fraco, gente. Não merece a torcida que tem. Pode treinar 2 anos. Mas tem jogador aí interessante, um outro tem. Mas não vai. E agora teve, claro, essa anulação ridícula desse gol, né? Aí tem a câmera lenta parece que vai arrancar as costas do outro. Mas você vendo no lance normal, qualquer contato físico, o Keno já cai. Logo depois o Marcelo se atirou, o árbitro estava em frente, ele foi lá e marcou. Eles não sabem nada, eles são muito ruins. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e tem Neto falando sobre o Fla-Flu, hein? Falando sobre o Flamengo, sobre as polêmicas do jogo, né? Gol mal anulado do Flamengo, ele vai falar também sobre isso. Veremos também o Vasco, que foi eliminado pelo Nova Iguaçu, e o Flamengo vai enfrentar o Nova Iguaçu na final do Campeonato Carioca. Nós teremos aí o Neto e outros comentaristas também do apito final que vão falar sobre isso. Deixamos aqui os créditos desse vídeo para a TV Band, né, do apito final, e ficará o link na descrição. Pedimos a você que nos apoie, deixando o seu like, se inscrevendo, ativando o sino e também o seu comentário. E agora vamos ver aí a repercussão do Fla-Flu com o Neto. Rocha, fala pra mim, você, Ricardo Rocha, do Flamengo e Fluminense e do Vasco e Nova Iguaçu, e a final do campeonato. E obrigado a sua humildade, você como campeão do mundo, esperar a gente aqui. Não é qualquer um que tem humildade sua de ficar aí, não. Fosse eu, já tinha ido embora já, mandado tudo para o inferno. Já tinha ido embora já tinha ido dormir. Você é meu amigo, a turma aí, todo mundo são meus amigos, Neto. Na realidade é o seguinte, eu acho merecido essa final, por tudo que apresentou, né, o Flamengo, por tudo que apresentou o Nova Iguaçu. Nos 2 jogos o Flamengo foi melhor do que o Fluminense. É claro que o primeiro jogo fez a diferença, 2-0, praticamente, né, conseguiu sua classificação. O Flamengo está jogando muito bem, Neto, principalmente na parte defensiva. O Flamengo sofre muito pouco. Né? O Diniz até na entrevista fala que se tivesse um ganhador teria que ser o Fluminense. Teve um chute só no gol, que foi, na verdade foi nem no gol, na bola pegou na trave, né? Um belo chute do Renato Augusto, mas só deu o Flamengo algumas poucas chances. Nesse segundo jogo o Flamengo encontrou dificuldades. É normal, o Tite jogou com o regulamento embaixo do braço. 2-0, o Fluminense tem que ganhar de 3-0, e essa equipe do Flamengo está muito bem treinada. Olha, vai ser uma equipe cascuda para o Brasil, tá? No Brasil, não só no Campeonato Brasileiro, Libertadores, o Tite está fazendo essa equipe marcar bem e atacar muito bem. Né? As peças que não só os 11 jogadores, você vê, você tem um Gabigol no banco, você tem um Léo Ortiz, que há pouco tempo era a grande estrela, né, do Bragantino, né, o capitão desse time do Red Bull Bragantino, né, e muitos outros jogadores. Olha o passe que dá o Arrascaeta, Neto, me lembrou você. Dá uma olhada, e a chegada do Pedro foi bem anulado, porque houve uma falta. Teve uma falta antes, né? Aí quando sai, olha lá, tem um braço do jogador do Luiz Araújo, né? Ele empurra e aí tem a jogada. Ele anula o gol, muito bem anulado. Mas o Flamengo nos 2 jogos foi muito superior e mereceu a classificação. No caso do Vasco, a mesma coisa. O Nova Iguaçu, no primeiro jogo, era para ter massacrado mais ainda. Verdade. Né? Foi 1-1 o jogo. Né? Jogou muito o Nova Iguaçu, taticamente. E o Vasco, Neto, para mim, foi uma decepção muito mais hoje. Eu esperava um Vasco forte. Né? Primeiro que ele entra com 4 zagueiros atrás. É um lateral direito, o Rojas, ele joga de lateral, mas ele é zagueiro. Jogou com Rojas, João Vitor, Léo e Medel como volante. Né? Mas que não apareceu tanto. Eu fiquei impressionado, um time que precisa ganhar como o Vasco, 60 mil pessoas no Maracanã, e não jogou nada, não pressionou o Nova Iguaçu. Claro que tem um mérito do Nova Iguaçu, mas eu achei que nesse jogo o Vasco foi covarde. Jogou muito, mas muito mal, não merecia ganhar não. E o Nova Iguaçu tá de parabéns. Ó, o Bill, camisa 10, é bom de bola. Tá meio gordinho, mas precisa entrar em forma, é bom de bola. Não é bom. O lateral esquerdo, número 3, uma habilidade incrível. O número 11, eu não sei se é Betinho, tanto é que o Medel tinha que ter sido expulso e o VAR tinha que ter chamado. Porque ele pisa no tornozelo do... Filho... É Iago, né? É o filho do Iranildo, Iago. Mentira, é filho do Iranildo? É. Que legal. Iranildo Chuchu, que jogou no Flamengo. O Chuchuzinho, Botafogo, do Brasiliense. Então,
Olha, pisou no tornozelo dele, o VAR não chamou, não deu cartão amarelo pro Medel. Aí o Carlinhos fez uma falta em cima do Medel, que nem falta foi, deu cartão amarelo. É sempre assim, o Carlinhos bem, o centroavante. O que você, Lívia, viu do Vasco contra o Nova Iguaçu? Que os dois jogos era para ser 5-0 pro Nova Iguaçu. Eu acho que o primeiro jogo foi muito ruim, o jogo de hoje foi ruim. Assim, foi menos pior do que o outro. O outro, a gente falou que o Vasco teve mais sorte do que juízo. Eu vejo futebol pobre, Neto. Eu vejo futebol pobre. A bola chegou um pouco no Verrete. Chegou um momento que a gente só via chuva de cruzamento. O Payet estava jogando muito aberto. E eu venho falando isso aqui no nosso domingo, no apito final. É um time que vai preocupar o seu torcedor para a temporada. É um time que não merece a torcida que tem. A alegria do torcedor do Vasco esse ano vai ser permanecer na Série A mais uma vez. Quando você vê em campo, no Maracanã, Nova Iguaçu e o Vasco, com todo respeito ao Nova Iguaçu, a gente sabe da história do Vasco, você espera mais de quem, Neto? Do Vasco. Representando essa torcida que você pontuou. Vou falar uma coisa para você, do que eu vi do primeiro jogo, eu falei, se o Vasco empatar, tá bom. Pois é, saiu no lucro. Né? O futebol do Vasco está muito pobre e não Os dois jogos vai ser uns 8. Desses reforços que chegaram. Aí você pensa na SAF, a gente vem pontuando que SAF não entra em campo, a SAF organiza, mas o futebol apresentado faz total sentido o Nova Iguaçu avançar para a final, merecidíssimo. Marília Ruiz. O Nova Iguaçu é o único time que vazou o time do Tite, né? O Flamengo esse ano tomou um gol do Nova Iguaçu num empate por 1-1. Acho que era molecada, o Nova Iguaçu foi... mas tomou um gol, vale. No campeonato, sim. Vale. O Tite estava nos Estados Unidos. 1-1. Eu acho que o Nova Iguaçu fez um campeonato muito interessante. Acho que o Vasco vem de semanas ruins, desde a classificação na Copa do Brasil suada. A semana passada sobreviveu ao primeiro jogo da semifinal e conseguiu sair com um empate que foi quase que uma vitória, porque só deu Nova Iguaçu, foi um massacre. E no jogo de hoje, sob 60 graus de sensação térmica, um time que tem o Medel como volante, eu acho que o Vasco perdeu muito ao perder esse ano o Jair e o Paulinho. Né? O meio de campo do Vasco não existe. Hoje ele tentou o Medel como volante, mas é um meio muito sem inspiração. Praxedes jogou muito mal, ele tentou o Praxedes um pouco aberto pela esquerda e ele também jogou muito mal. O Vasco, ele tem uma SAF, e eu discordo, eu acho que a SAF entra em campo, sim. As contratações da SAF pioraram o elenco do Vasco do ano passado para cá. O segundo turno do Vasco no Campeonato Brasileiro tem toda a assinatura do Ramon Dias. É um segundo turno muito melhor do que o primeiro. E o Vasco no final do ano perdeu. E perdeu ainda mais ao perder a estrutura, o esqueleto do time que era no começo do ano com o Jair e o Paulinho. Né? Ele continuou tentando 3 zagueiros, às vezes ele troca para uma linha de 4, mas sai em linha de 3 e o Vasco não se encontrou mais. Agora o Vasco tem semanas para treinar, assim como outros times, o Fluminense também tem, o Corinthians também tem, o São Paulo também tem, para não fazer a sua torcida passar o que tem passado nos outros campeonatos brasileiros. Eles podem treinar, o time do Vasco é fraco, gente, não merece a torcida que tem. Então, galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa também o seu comentário do que você achou aí, né, deste vídeo, né, das colocações aí dos comentaristas. Flamengo vai enfrentar o Nova Iguaçu, né? O Vasco está eliminado aí da competição e aí o Flamengo busca aí novamente ser campeão no Campeonato Carioca, né, em cima do Nova Iguaçu. Acho que o Vasco cairia mais bem, né, porque seria um clássico, mas pelo fato do Vasco perder, os torcedores ficaram com certeza muito contentes também, porque a zoação é sempre mais importante, né? Mas eu acho que para a final, né, até para a competição, seria mais interessante se fosse o Vasco, né? Mas pelo Flamengo agora o caminho ficou mais fácil, porque embora esse time do Nova Iguaçu esteja muito bem arrumado, né? Muitos méritos deles, né, por conseguirem fazerem uma campanha excelente, com um time limitadíssimo. É o Flamengo que estamos falando, né? Estamos falando do Flamengo. Então, para eles conseguirem, né, parar esse time do Tite vai ser muito difícil. Então, a tendência é que os 2 jogos do Flamengo vença, né? Os 2 jogos e seja campeão do Campeonato Carioca. Essa é a tendência, né? Tendo em consideração o time do Flamengo, o momento do Flamengo, tudo, né? Então, a gente tem isso em mente e o Flamengo deve sim se consagrar aí, sendo campeão do Campeonato Carioca. Mas, enfim, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, deixa o like, comentário, sua opinião, se você concorda, se não concorda também. Tamo junto e até o próximo.